Graça e paz. Amém. Amém. Vocês estão bem? Amém. Estão dispostos, acordados? Amém. Eu vou mexer um pouquinho com vocês. Vamos lá. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, para quem não veio, né? Quem não veio ainda antes. Nós falamos sobre as parábolas de Jesus. E hoje vamos falar de uma parábola bem importante, de bastante aprendizado. Antes de entrar, de fato, no texto, eu gostaria de propor algo aqui. A gente está em uma grande quantidade hoje, graças a Deus. Vendo aí, Alice, as orações fazendo efeito. Eu quero 2 voluntários aqui, 2. Se não vierem, eu vou chamar. Olha, Mateus já veio. Mateus. E a outra pessoa é quem? Onildo, vem, Onildo, vem, Onildo. Bora, Onildo, cuida. Aí, Mateus e Onildo. Vamos lá. Eles vão representar 2 tipos de pessoas aqui. E eu quero que o restante faça o seguinte. Se reúnam em grupos de 3 ou grupos de 4. Tá, grupos de 4. Ali já tem 4 ali, é? 4. Obrigado, irmão Luiz. O objetivo de vocês hoje é julgar, como disse a Aninha. Vocês vão ser os júris. É o júri público hoje. Mateus vai representar uma pessoa que vai à igreja, é um cara comprometido com a palavra, ativo na igreja, ora. É um cara que ora, né? É um cara, aleluia, é um cara que está sempre buscando, está sempre ativo na obra. E Onildo, por sua vez, vai ser um cara que vem de um passado tenebroso. Por isso, talvez foi exatamente por isso, né? Passado tenebroso, um histórico não muito agradável. Uma pessoa que... Agora, claro, os 2 dentro do âmbito religioso, tá? Conhecido pela igreja, conhecido pela comunidade. E o outro, talvez ele seja mal visto porque tem um histórico, então, comprometedor, uma má fama, né? E que tem consciência de todos os seus erros. Ele é um cara que tem consciência de todos os seus erros. E então, o que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês discutam entre si, em cada grupo. O culpado sou eu, né? E vão agora julgar eles quem é o mais aceitável perante Deus. Quero que vocês pensem. Eu quero que vocês tenham aí uma pausa e pensem qual dos 2 é mais aceitável. Veja, Mateus é um cara que vai à igreja, um cara que ora. Uma pessoa que é ativa no ministério. E Onildo, por sua vez, é um cara que tem um mau histórico aí, uma história de vida, mas que está na igreja. Talvez as pessoas o olhem de forma diferente pelo seu passado, né? E ele é um cara consciente de todos os seus erros. Então, vocês são um júri popular hoje. O que é que vocês acham?
Quem é que é o mais aceitável diante de Deus? Gente, não era para ser tão claro, não, para ser tão óbvio. Vocês estão... Ó, eu vou começar de trás para frente. Vocês estão me ouvindo bem? Ó. Vou começar de trás para frente lá. Tomás, Grace, vamos lá. E aí, qual é o voto de vocês? Onildo? É mais aceitável perante Deus. Ok. Mas ele também era assim. Olhando pela ótica do pecado arrependido. Ó, as informações que eu dei para vocês foram essas, entendam. Exatamente, dentro das informações que eu dei para vocês. Onildo. Tá. Anderson, Vilmara. Vamos lá. Os dois. Oxe, não, mas aí tem que escolher um ou outro. Ok. Eu continuo amando vocês, mano. Pode me julgar. Tem que escolher. É negócio de. É júri? É negócio de Calvino. E aí? Ah. Vamos lá. Onildo, 2 votos para ser. E o Mara defendendo ele, é milagre acontecendo. Vamos lá, Elifas. Vou tentar ser imparcial, porque primeiro eu vou condenar o livro nesse. Tem que ser imparcial. Qualquer coisa. Vocês. Mas algum deles confia. Não. As informações foram qual que eu passei? Ele já tá querendo demais. Ele já tá querendo outras coisas aí. Onildo também? Ok, Onildo. Tá certo, tá errado não, tá certo. Erasmo, Nice, vai chegar aí. Onildo também. Onildo é mais aceitável perante Deus. Não me empurrei no prato na beira. E o pastor Mazé Tem que escolher um, é? tem que escolher um ou outro. Meu amigo. Acho que o senhor vai julgar mesmo. O senhor vai julgar a sua ovelha. Tá tranquilo. Ok. Eles estão representando aqui. É o Onildo também. Poxa vida. Agora vem. Ok. Agora vem a grande questão. Vocês escolheram Onildo por quê? Pelo arrependimento. Não, mas disse que ele era arrependido? Veja, eu disse que ele era consciente de todos os seus erros, reconhecia todos os seus erros. Prossiga na história para entender. Ó, foi essa informação, não foi que eu disse? É um cara que errou e sabe que errou bastante. Exato. Ó, então quer dizer que, veredito final, Onildo. Me empurraram. Vamos lá. Vamos ver agora. Mateus, ele representa quantos de nós aqui? Mateus representa quantos de nós? Que vem à igreja, que ora, quase todos, entenda, quase todos. E por que Mateus não foi aceitável perante Deus, diante da visão de vocês mesmos? Não. Eu disse que ele é um cara que ora, que vai à igreja, que... Poxa. Eu disse religioso? Ei, religioso, qual é o problema de ser religioso? Nós não somos religiosos. Ó, vocês podem sentar. Deixa comigo agora que eu vou... Ei, tu salvando. E agora? Vamos lá. Interessante é que nós julgamos, veja bem, vocês foram um júri aí meio que enviesado, tá? Enviesado demais. Porque na prática, entenda por quê. Nós somos muito suscetíveis ao julgamento pelo que vemos. Pastor, eu estou aqui na frente, vamos lá, colocar eu. O pastor está ali sentado, deixa o pastor lá. Estou aqui na frente, eu estou ministrando a palavra.
Sou um cara religioso, como vocês sabem, ou não? Sou um cara que vem à igreja, que ora, que tem um ministério. Então, muitas vezes, na visão de vocês, talvez eu seja o cara mais aceitável perante Deus. Por quê? É um cara santo, é um cara espiritual, um cara que procura estar diante de Deus, busca ao Senhor. E muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que têm um histórico não muito bom, que talvez erre vez por outra, que talvez não seja o melhor exemplo. E aonde quer que eu quero chegar? Qual a nossa visão sobre essa pessoa? Será que é a mesma que tivemos de Onildo aqui? Esse cara é aceitável perante Deus. Já Mateus, com todas as suas qualidades, não. O que é que está acontecendo? Será que é assim na vida real? No dia a dia? Na comunidade? O que é que vocês acham? Pode falar. É não? Não acredito. Vocês votaram. Ei! Não estou acreditando nisso, não. Olha, crucificaram o cara, entenda. O honesto, o bom. Santo. E vocês estão dizendo que o voto de vocês não foi aceitável, não foi um bom voto? Mas você disse que Mateus era a gente, ó. Não, representava muito da gente, não é não? Mateus representa muitos de nós. Essa é a grande questão e é sobre isso que eu quero falar hoje. É a parábola do... Quem é que sabe? Não veio nenhum texto à mente de vocês? Lucas 18, 9 a 14. Do rico. O pastor disse que era o rico, Vilmara disse que era bom samaritano, nenhum acertou até agora. De Lázaro, errado. E eu disse a referência, viu? Lucas 18, errou de novo. Lucas 18, do 9 ao 14. Olha aí, Mateus leu ali e já sabe a resposta. Vendo aí o exemplo? Tá vendo pra me julgar? Lucas 18, 9 ao 14. Eu vou ler e vocês acompanham. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. É importante aqui essa informação. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Valeu, obrigadão, Elifas. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Isso é NA, né, que está aí? De si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, te dou graças, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa para nos instruir, poderosa para nos transformar. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem
Senhor tem nos guiado através desse mundo tão tenebroso. O Senhor tem estado conosco todos os dias. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, e que nós estejamos com os ouvidos abertos e os olhos atentos para o que o Senhor quer fazer no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. A grande pergunta: como um homem pecador pode ser aceito por um Deus santo? Como um homem pecador pode ser aceito por um Deus santo? Essa não é apenas uma pergunta religiosa, mas é uma pergunta que, talvez uma das perguntas mais importantes que devamos fazer na nossa vida. Alguns dizem ser uma boa pessoa, alguns dizem ser bem generosos, bons pais, bons esposos, pessoas que cumprem com o seu dever social, cidadão de bem. Porém, o que Jesus apresenta é uma resposta completamente diferente daquilo que eles queriam ouvir, ou que nós também, muitas vezes, pensamos que era certo. Jesus, ele condenou o religioso, no caso aqui, o fariseu, e ele disse que o publicano é quem foi aceito, foi justificado através da sua oração. A grande questão é que Jesus não vê como nós vemos. Jesus, ele não vê o exterior, o que nós aparentamos ser. Ele vê o nosso íntimo. Quando eu falei que Mateus era uma pessoa religiosa, representava essa pessoa e tudo, a maioria de nós somos assim. A maioria de nós vemos a igreja e nenhum de nós, acredite, nenhum de nós estamos dispostos a mostrar quem somos de verdade. A mostrar os nossos erros e as nossas falhas. Estamos querendo esconder. Até porque não há necessidade de que o irmão saiba que eu sou assim ou daquele jeito. Como é que eu sou em casa? Como é que eu sou no trabalho? Como é que meus vizinhos me reconhecem? Então, a maioria de nós tendemos a esconder as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Mas vemos a igreja, mais buscamos a Deus, mais estamos, envolvidos no ministério, estamos cultuando, evangelizando. E a pergunta é, qual a diferença entre nós e esse camarada aqui, fariseu? A diferença é que se nós temos o mesmo sentimento que esse fariseu tem, apenas somos iguais a ele. Se tivermos apenas esses sentimentos de querer mostrar uma religiosidade que não temos de fato, somos tão ruins como ele, tão inaceitáveis quanto ele. Não há problema nenhum em ser religioso. Jesus disse o seguinte, façam tudo que esses fariseus façam. Tudo. Eles têm feito certo. As suas obras. Mas eles não cumprem. Eles não vivem o que eles fazem. O que eles falam. Eles não vivem. Eles são muito bons em falar. Eles são muito bons em dizer o que é para fazer. Mas eles não fazem isso. São como sepulcros caiados. Significa, sabe o quê? Um túmulo bem enfeitado, bonito por fora, mas dentro só tem o quê? Podridão e ossos.
E aí talvez a gente consiga, então, entender aqui o porquê essas pessoas ficaram tão abismadas, né? Jesus disse que um foi aceito e outro não. E os fariseus acompanhavam Jesus, testavam Jesus, estavam ali. E como eu li lá no início, Jesus ele diz o quê? Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Ou seja, essas palavras de Jesus, elas tinham intencionalidade. Sabia onde queria chegar. Era intencional. E essas pessoas, elas se consideravam justos. E por se considerarem muito justos, desprezavam os outros. Eu sou muito santo. Eu sou muito perfeito. E aí eu olho para o meu irmãozinho e vejo que ele tem os seus erros aparentes. E aí eu faço um grau de comparação, sou melhor que ele, sou aceito por Deus, ele não. A maioria de nós tendemos a fazer isso. É natural do homem. O problema central do homem é a condição pecaminosa universal. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, do amor, do perdão. Todos. Ou seja, todos nós estamos ou estávamos em um único nível. Carentes da graça de Deus. Precisando do amor e do perdão de Deus. O problema não é apenas o comportamento, mas é a natureza. Somos naturais dessa forma. Depois que o pecado entrou no mundo, todos nós somos indesculpáveis perante Deus. Então, o pecado não é algo que o homem apenas faz, é algo que ele é por natureza. Precisamos entender isso. Isso significa que ninguém é moralmente neutro. Ou seja, ninguém começa do zero diante de Deus. Ninguém começa com a ficha limpa, sem mácula. Ninguém. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu sou aceitável diante de Deus. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. E temos também a incapacidade de alcançar justiça própria. O que é que isso significa? Não há nada que eu possa fazer que possa me justificar perante Deus. Nada. Ou seja, minhas obras é como um trapo de imundícia, se elas não vierem acompanhadas de arrependimento e de que dependo de Deus, de que necessito dele para ele me salvar. As minhas obras são mortas se não tiver fé. E a fé são mortas se não tiver obras. A fé é morta. Então vamos lá. A incapacidade de alcançar a justiça própria é um problema interno. Então, nenhuma solução externa é suficiente. Nada que nós fazemos de forma externa é capaz de dar resultado a esse problema, solucionar esse problema. Ou seja, boas obras não apagam a culpa, religião não transforma o coração, disciplina moral não remove o pecado. O homem pode, então, o quê? Pode melhorar hábitos, ajustar comportamentos, tornar-se socialmente aceitável, mas o que ele não pode é produzir justiça própria. Satisfazer o padrão santo de Deus. É impossível para o homem. Entendendo isso, sabemos então que a religião, ela talvez nos dá uma falsa segurança. E aqui está um ponto bem perigoso, porque o homem não é apenas pecador. Ele frequentemente acha que não é pecador. E aí está o grande problema. Porque se nós não reconhecemos que somos pecadores diante de um Deus santo, o que é que esse Deus ele vai fazer em nós? Qual é o espaço que estamos dando para Deus trabalhar em nós, para nos transformar, espiritualmente falando? Porque nós sim podemos melhorar, como eu disse, socialmente falando, moralmente.
Então, a religião, quando mal compreendida, ela cria uma ilusão, que era o quê? Eu oro, então eu estou bem. Eu não sou como os outros, que não oram, que não passam tempo com Deus. Eu faço coisas boas, então Deus está vendo isso lá de cima. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de evangelizar? Bater, porta em porta. Sabe qual é a maior desculpa que é dada nos evangelismos? Quem aí sabe? Não, mas eu não faço nada de mal, não. Eu não faço nada de errado, não. Não é isso que falam? A maioria das pessoas, a maioria. Não, eu não faço nada, eu não mato, eu não roubo. Essa é a desculpa. E aí isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Ah, mas eu acredito em Jesus. Eu já me deparei muitas vezes também com essa resposta. Eu acredito em Jesus. Mas você acredita nele de que forma? Apenas que ele existiu? Apenas que ele veio e morreu e acabou? É isso que você acredita? Ou você acredita que ele é Senhor e Salvador também da sua vida? Que você depende dele? Que a sua vida ela não tem sentido sem ele? Que você vive então para ele? Porque se for assim, tudo bem, então eu vou em outra casa. Mas a maioria das pessoas acreditam apenas no fato de que Cristo existiu, que Cristo veio. Essa falsa segurança ela é mais perigosa do que o pecado evidente. Veja que perigo. Por quê? Porque ela impede o arrependimento. Se eu digo que eu não preciso me arrepender, ou se eu digo que eu não sou pecador, não preciso me arrepender. Me arrepender de quê? Se eu sou perfeito? Ela bloqueia a ação da graça nas nossas vidas. Ela cria um senso de merecimento, de meritocracia. Eu faço, então Deus tem que me aceitar dessa forma. E o maior problema não é o pecado em si, mas é o fato de não reconhecê-lo. De não apresentar ele diante de Deus e dizer, não, eu preciso também e careço da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Vocês entendem que o maior problema não é o pecado, e sim a falta de reconhecimento dele? Jesus ele faz, ou melhor, vamos fazer então um contraste entre essas duas ações, ou essas duas figuras. O primeiro, o religioso, confiante em si mesmo, que baseia sua aceitação em desempenho, que mede sua vida por comparação, que confia em práticas externas. O fato é que ele não nega Deus, mas ele usa Deus como uma validação de si mesmo. Deus ele tem que aceitar. O que acontece muito em nosso meio cristão, sabe por quê? Porque o Cristo aqui, Jesus, ele não estava falando para pessoas gentias, estava falando para religiosos. Religiosos. Não era para ateus. É muito comum em nosso meio pessoas se relacionarem com Deus por motivos de recompensa. Como assim? O fariseu disse, eu dou o dízimo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Sabe o que é interessante? É que a lei de Moisés dizia que, obrigatoriamente, era para fazer um jejum durante o ano. Ele disse que fazia 2 por semana. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo que ganho, tudo. Muitas vezes, a gente dá o dízimo e pensa, agora Deus que se vire. Estou fazendo minha parte. Quantas vezes? É como se eu dou e Deus agora ele é obrigado a me abençoar. Você tem que aceitar isso.
É como se fosse uma imposição para Deus. E aí eu pergunto, Deus aceitou esse teu dízimo? Isso é duro, sabia? Ele aceitou a tua oferta de adoração? Não serviu de nada. Infelizmente não serviu de nada. Se não me engano é 1 Coríntios que fala... 1 Coríntios, Jesus? Não lembro. Referência, sou péssimo com referência. Mas diz, aquele que for dar, dê com alegria, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se nosso coração ele tem essa intenção de que eu preciso dar, eu preciso obedecer, com um coração grato, prazeroso, alegre de estar servindo a Deus, é tanto que na parábola lá da viúva, quem lembra? Na parábola não, foi um acontecimento, né? Uns depositavam grandes quantias de dinheiro e Jesus disse, essa viúva que deu apenas uma moeda, ela foi mais aceita do que todos esses outros que deram fortunas. Ela deu tudo quanto tinha. Ela não deu do que lhe sobrava. Uma pessoa que dá tudo quanto tem, ela entende que não há nada mais do que ela precise. Uma oferta de coração. O contraste é essa pessoa com o publicano, o pecador consciente da sua culpa. Reconhece a sua indignidade, não tenta se justificar e depende totalmente da misericórdia do Senhor. Ele não tem nada a oferecer, apenas a pedir. E existe a tensão aqui, que é justamente o homem aparentemente certo, ele é rejeitado. E o homem aparentemente errado é aceito. Isso quebra completamente a lógica religiosa comum. A meritocracia espiritual. A ideia de que Deus aceita com base em desempenho, com base em produção. Muitas vezes a gente está correndo para lá e para cá. Eu já vi muito isso em igrejas e assim, é comum. Está correndo para lá e para cá para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eita, tem um evento para fazer na igreja, então vamos correr e tal. E tem agora outro evento, outra coisa. E tem... Enfim, é uma pessoa bastante envolvida com o ministério. Mas essa pessoa está tão envolvida no ministério que ela esquece do seu relacionamento com Deus. Ela esquece do que mais importa. E aí me vem à mente a questão de Maria e Marta. Né? É uma pessoa, enfim, que está sempre... Por mais que a intenção seja boa, eu quero dar o melhor para o meu Senhor. Era a Marta que pensava dessa forma. Eu quero deixar a casa arrumada, comida pronta e tal, para receber Jesus da melhor forma. Tal. Qual o problema nisso? Nenhum, é que muitas vezes nós estamos tão atarefados disso, estamos tão apegados a isso, que nós esquecemos do principal. Que é o quê? Que é o tempo com o Senhor. Maria foi lá e escolheu ficar aos pés de Jesus. Eu quero desfrutar da presença do Mestre. Não importa como é que estão as outras coisas. Eu quero desfrutar da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos ter em mente. Por mais que nós façamos, por mais que estejamos ativos na igreja, o Senhor, Ele quer apenas um coração que o ouça. Um coração disposto a obedecê-lo. O maior obstáculo entre o homem e Deus não é o pecado, é a falsa ideia de que ele pode resolver isso sozinho. É meritocracia, né? Eu posso resolver. Ou seja, eu não dependo de Deus. E essa era a ideia que o fariseu tinha em mente. O contexto disso aqui
para nós entendermos, é que ele estava confrontando um tipo específico de pessoa e a mentalidade profundamente enraizada, que eram os fariseus. Era o público-alvo. Foi o público-alvo dessa parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Como diz lá no início. Essa foi a intenção de Jesus, alcançar esse tipo de pessoa. Ou seja, a confiança na própria justiça, né? Essas pessoas acreditavam sinceramente que estavam em boa condição diante de Deus. E quantos de nós talvez não pensemos que estamos em boas condições diante de Deus? Quantos? Por estarmos fazendo tantas coisas. Por orarmos. É como se um senso de o que é que eu posso dizer? Um senso de meritocracia mesmo. É algo que, eita, eu faço isso, eu faço aquilo. Então Deus, ele está me aceitando. Então eu sou aceitável perante Deus, porque eu estou fazendo tudo isso. Não era uma hipocrisia consciente, era um auto-engano espiritual. Então eles baseavam sua segurança em práticas religiosas, moralidade externa, comparação com os outros. O grande problema não era a falta da religião, era a confiança errada na religião. Nós somos religiosos, todos nós. Mas a falsa confiança nessa religião, apenas no que a religião dá. Dá nada. A religião não dá nada. Dá afazeres, liturgia, doutrinas, só isso. Quando depositamos a nossa confiança apenas nisso, no caráter religioso, nós não prosseguimos, não avançamos no reino. Porque a nossa confiança ela tem que estar em Cristo. Tem que estar na obra do Calvário, na cruz de Cristo, na sua ressurreição. Existia um desprezo manifestado por essas pessoas por todos os outros. Porque se achavam melhor, obviamente. A autoconfiança espiritual que produz, então, um desprezo mútuo, completo por qualquer outra pessoa. Se acha muito justo e se sente superior a tudo e todos. Se compara com os outros e não só se compara. Precisa diminuir os outros para que ele seja maior, mais aceitável. Então isso gera um julgamento constante, uma falta de misericórdia, um distanciamento dos pecadores. O orgulho espiritual e o desprezo caminham juntos. Como eu disse, essa parábola não foi dirigida aos ateus e aos irreligiosos, não. Foi dirigida a pessoas religiosas que estavam nas sinagogas. O cenário religioso era uma cultura marcada pelo legalismo. O que é que isso significa? Era ênfase em práticas externas, tradições humanas, espiritualidade medida por comportamento. Em outras palavras, o legalismo é tudo que eu faço pode ser, então, uma afronta a Deus. O legalismo, eu não posso fazer nada. Se eu faço isso, eu estou errado. Se você faz aquilo, você está errado. Você vive preso, enclausurado. O legalismo, ele lhe prende. Ao contrário do liberalismo, que acredita que nada nada pode afetar. Ah, isso tem nada a ver. Eu posso fazer isso, isso tem nada a ver. Então, são os dois extremos. Precisamos encontrar um equilíbrio nisso aí. Na nossa vida, no nosso cotidiano. E a cultura era marcada por isso. Então, a obediência deixou de ser do coração. Não era uma obediência que eu tinha prazer em obedecer.
Não, era uma obediência por legalismo puro. Talvez pelas leis, talvez por isso ou por aquilo outro. Qualquer outro motivo, menos pelo real motivo e necessário. A valorização da aparência espiritual, né? Ou seja, é levantar as mãos, é parecer muito religioso, muito espiritual. Os jejuns visíveis, as orações públicas, as demonstrações externas, era isso que era feito. Ser visto como justo tornou-se mais importante do que de fato ser justo. O grande impacto é que o fariseu era um símbolo de justiça, enquanto o publicano era um símbolo de pecado. Para os ouvintes, um seria o herói, seria a referência, e o outro seria o vilão. Foi o que vocês fizeram com Mateus e Onildo. Talvez eu tenha tocado numa ferida. Por quê? Veja só. Vocês julgaram com base naquilo que vocês acreditavam ser o certo. Estou errado? Não, né? Vocês acreditavam ser o certo. Mas depois eu inverti a questão. E disse que Mateus era a maioria de nós aqui. Foi o que eu fiz. Coloquei você no lugar de Mateus. Aí você não quer ser condenado, não. Você não quer ser inaceitável por Deus, né? É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Jesus inverte essa lógica. Terceiro e último ponto, eu vou dividir em duas partes aqui. Eu não sei se ele vai dar continuidade à outra. Ele está olhando ali, não sei se ele vai gostar muito, não. Eu vou parar aqui até o fariseu, as atitudes do fariseu, e depois a gente vai ver uma aula específica só sobre as atitudes do publicano. O fariseu representa o ápice da religiosidade humana. Externamente ele é admirável, aceitável, mas espiritualmente ele está perdido. Sua postura diante de Deus era uma oração centrada em si mesmo. Ele orava para si mesmo. Aqui na NAA fala isso, né? Em outras versões fala, ele orava no seu íntimo. Entendendo que ele orava para si mesmo, é como se ele estivesse fazendo oração para ele mesmo, se vangloriando. Crescendo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma pessoa santa, uma pessoa que ora. Deus não é o centro, não há nenhuma dependência. E ele usa Deus como uma plateia. Ele está apenas falando e Deus está ouvindo e tem que aceitar tudo isso. A sua oração ela é autorreferente, ela faz referência a si mesmo. Ele quer apresentar diante de Deus ele. Entenda? Como se Deus não te conhecesse. Como se Deus não soubesse quem és tu no íntimo, no profundo. E aí tu quer te fazer uma média. Senhor, mas eu oro tanto. Senhor, mas eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo outro. Como se isso fosse mérito teu, como se isso fosse um passe livre para a aceitação de Deus. Muito pelo contrário. Se você não depender exclusivamente da graça do Senhor, você está perdido. Não há nada, como eu disse, não há nada que você possa fazer para se tornar justo diante de Deus. E existia a ausência da verdadeira adoração. Ele não confessava os seus pecados e nem demonstrava necessidade nenhuma. Não se mostrava humilde perante Deus. Ele se aproxima como alguém que merece estar ali. Ele é um merecedor daquilo. Será que somos merecedores? Ou melhor, sabemos que não. Mas será que as nossas atitudes revelam isso? Vou dizer a você, eu sou muito pecador. Eu sou muito carente da graça de Deus. Talvez você olhe para mim e pense, poxa, cara eloquente, cara espiritual.
cara religioso, fala bonito, né, talvez. Eu não consigo me ouvir, né? Eu não ouvi nenhuma das ministrações que foram gravadas, inclusive. Minhas. Mas talvez você olhe e pense dessa forma. Mas só eu mesmo sei a carência que eu tenho do Senhor. Só eu mesmo sei os meus erros, as minhas falhas, os meus tropeços. E sei que somente Deus pode me curar, somente Deus pode me perdoar. Sabe? E demonstrar isso, ele quebra em nós um orgulho, quebra em nós esse senso de meritocracia diante de Deus. Porque muitas vezes nós estamos nos comportando dessa forma, achando que estamos perfeitamente bens. Porque eu leio a palavra, porque eu oro, porque eu faço isso. Como se isso fosse apenas uma obrigação. É obrigação? É, mas não é apenas isso. Você precisa se deleitar no Senhor, precisa ter prazer nisso, precisa entender que isso não é para que Deus ele te aceite. É porque você precisa e necessita do Senhor. Você faz isso como uma resposta de tudo que Ele já fez por você. E não como uma moeda de troca, em que eu faço e que Deus precisa então fazer para mim. Eu dou o dízimo, então Deus agora está encarregado de me abençoar. A sua autoavaliação pessoal. O fariseu, ele se comparava com os outros, media sua justiça pelos outros, criava uma falsa superioridade. Ou seja, essa comparação ela alimenta o orgulho. Eu sou melhor que você. O que é que eu faço? O que tu faz? Não sou como esse publicano, pecador. A superioridade espiritual, ela então produz um desprezo pelo outro, um julgamento, uma falta de compaixão. Veja uma simples parábola, quanto que Jesus começa a trabalhar em todas essas áreas, essas questões. Não é apenas uma questão pontual. Não, era um estilo de vida deles. Jesus veio combater justamente isso. Esse estilo de vida, pensando que era um estilo de vida bom, aceitável ao Senhor. Jesus ele é intencional quando ele fala essa parábola. Vocês precisam melhorar nisso tudo aqui. Vocês são hipócritas, cara. Vocês dizem isso, aquilo e aquilo outro. Vocês não fazem nada. Quanto mais confia em si mesmo, menos graça tem pelos outros. As suas obras religiosas têm como mérito próprio, né? O jejum é um mérito. Ou seja, vai além do que a lei manda. Eu jejuo 2 vezes por semana. Será que eu não sou aceitável por Deus? A lei manda jejuar 1 vez no ano. Usa a disciplina como moeda espiritual. Os dízimos é como a sua justiça. Dá dízimo de tudo, né? Confia nisso para a sua aceitação diante de Deus. Vocês conseguem entender qual era o cenário? Sua segurança está naquilo que ele faz, da forma que ele vive, não por depender do Senhor. Sem graça e sem arrependimento. Sem salvação. O seu erro fundamental, então, é não reconhecer o seu pecado, não reconhecer a sua carência, que depende, que precisa do Senhor. Não tem confissão, não tem arrependimento. Há uma cegueira espiritual.
substitui graça por mérito. Deus deve aceitá-lo. A obediência vira crédito. Então, se eu obedeço, eu tenho alguns vouchers aí com Deus, né? Tenho algumas moedas aí com Deus. Se eu obedeço, então, eu tenho, como é que eu posso falar? Know-how, né? Deus me olha de outra forma. Miserável homem, miserável homem. Porque muitas vezes agimos dessa forma. Muitas vezes. De forma intencional, de forma inconsciente. O diagnóstico final é o quê? Religioso? Sim. Salvo? Não. Moralmente? Bem. Regenerado? Nunca. Ativo? Ó, tá de parabéns. Mas morto espiritualmente. Se fôssemos resumir tudo, então diríamos que o fariseu ele tem uma oração egocêntrica, confiança em obras, orgulho, muito orgulho, e uma cegueira espiritual. As boas obras em si não são os problemas, não é o problema. O grande problema é a confiança nelas. O caminho mais rápido para a perdição pode até ser uma vida moral. Veja, o maior caminho, o caminho mais rápido para a perdição pode ser uma vida moral sem arrependimento. Vocês têm noção do que é isso? O caminho mais rápido para a perdição pode ser uma vida moral boa, bonita, agradável à sociedade, mas sem arrependimento. Que nós possamos, então, entender. Essa é a primeira parte da parábola. A segunda parte, vamos ver. Então, era bom que vocês viessem, né? Para não ficar incompleto aí. A gente viu as atitudes do fariseu. Tudo que o fariseu fez e tudo que era abominável, tudo que ele carecia. Então, que nós não sejamos tal como esse homem. Pessoas orgulhosas, confiantes em si mesmos. Eu sei, eu faço. Que eu e você venha ter um coração ensinável. Foi isso que Davi fez. Um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Sabe qual foi a atitude dele depois de reconhecer o seu pecado? Pedir perdão a Deus. Porque ele sabia que não há nada que ele pudesse fazer para que isso lhe fosse imputado como justiça. Ah, mas eu matei fulano. Tomei a mulher dele. Veja só que pecado horrendo. Então, o que vai direcionar o nosso caminho não é o reconhecimento apenas do pecado, mas é como nós tomamos as ações diante do reconhecimento desse pecado. Então, Davi se prostrou diante do Senhor e pediu perdão. Que nós, nessa manhã, venhamos a reconhecer os nossos erros, reconhecer que somos carentes do Senhor, carentes da graça dEle, e que apenas nele há justiça. Apenas nele e através dele há perdão de pecados. Não há nada que possamos fazer. Pai, te dou graças, Senhor, por esta palavra. Essa palavra que nos confronta. Essa palavra que eu não estou imune a ela. Essa palavra que vem como flecha em nossos corações. Talvez tirando todo tipo de máscara, rasgando
tudo aquilo que nós pensamos que é bom, que é agradável perante o Senhor. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes agimos como hipócritas, como fariseus, como apenas religiosos. Que nós possamos depender completamente de Ti em todas as nossas ações e atitudes. Que a nossa consciência e o nosso pensamento venham estar voltado para o Senhor, sabendo que de Ti provém as saídas da vida. Tu és fonte, manancial, Tu que nos dá vida e nos dá em abundância, Senhor. Tu nos dá a vida eterna. E só através de Ti nós conseguimos isso, Senhor. As nossas obras, elas são sim importantes e necessárias, mas não para a nossa justificação. Precisamos crer que apenas o Senhor é capaz de nos justificar de todo pecado, nos lavar e nos transformar, fazer uma ação regeneradora. Apenas o Teu Santo Espírito em nós. Pai, Te dou graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Através da Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado e nos exortado e tem nos direcionado, Senhor, para sermos pessoas melhores, para sermos cristãos melhores, para vermos o que realmente importa no reino. Não são as coisas externas, não são as coisas materiais, mas as coisas eternas, Senhor. Precisamos e necessitamos. Graças Te dou por tudo. Em nome de Jesus, amém.